essa aqui vai ser uma aula mais rápida, né? Porque a única coisa que eu quero mostrar aqui nessa aula é só uma outra forma da gente estar interagindo com o nosso código, que é da gente estar passando valores para ele, né? Eu vou criar aqui então uma aula 4.py. A primeira forma, logo lá na primeira aula, a primeira forma que eu ensinei da gente estar passando um valor para o nosso código, né, definindo ali um valor dinamicamente para uma variável, é utilizando o valor input, né? Então, por exemplo, se eu uso aqui nome e passo no input, digite seu nome. Aqui, quando eu rodar o meu código, deixa eu pôr o print, né? Aqui, quando eu for rodar o meu código agora, ele pede o meu nome, eu passo o meu nome, Messias. E ele printa. Só que tem uma outra forma, que pode ser, às vezes, até mais interessante, dependendo de como o seu código ele vai funcionar. Que é o quê? A gente pode estar passando os argumentos, né, diretamente aqui na linha de comando, né? Isso é o que a gente chama de argumentos. A gente vai notar, quando a gente for utilizar algumas outras ferramentas, que muitas ferramentas a gente passa os argumentos diretamente por aqui. Se você já está acostumado em utilizar alguma ferramenta, como por exemplo é o Netcat, que a gente viu na aula lá de redes, onde a gente passa aqui o Netcat, o próprio nome do host aqui direto aqui no argumento, a porta. Muitas ferramentas, elas funcionam dessa forma. O ls, por exemplo, a gente passa o parâmetro aqui direto nele, né? Como que a gente quer que ele funcione. A gente também pode fazer dessa forma. Como que eu faço, então, para que é para o meu código ele funcionar dessa forma? Para eu não ter que passar dessa forma aqui com o input. Para eu já passar, por exemplo, direto aqui na linha de comando. Para isso, a gente vai usar uma biblioteca chamada sys. Então, por exemplo, eu dou um import sys. E aqui eu já importo essa biblioteca sys para o meu código. Então, por exemplo, a gente tem uma função aqui na biblioteca sys que chama sys.argv. O que essa função que ela faz? Ela pega praticamente todos os meus argumentos, ou seja, todos os argumentos que eu passo aqui na linha de comando, ela pega para mim e coloca dentro de uma lista, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o argumento 1, vou passar de arg1, nome, teste, 1, 2, 3, lá. Então, todos os argumentos que eu passar aqui, aquela função ela pega para mim. E tudo mesmo, ela pega até o nome aqui do script que eu passei como argumento 0. Aqui ele pega o argumento 1, o argumento 2, então é isso que essa função faz. E como a gente já viu, né, na aula passada, se não me engano, a gente pode filtrar esses argumentos. Quer dizer, filtrar essa lista, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero pegar só o índice 0. Então, argv igual a 0. Se eu rodar aqui agora, posso rodar tudo mesmo. Ele vai pegar só o 0, que é o quê? É o nome do script. Eu posso alterar o nome desse script aqui, ó, aula 4.py para nome qualquer.py, que vai ser o que vai ser, ó, Python 3. Então, aqui ele vai pegar o nome do meu script. Deixa eu só voltar. Aula 4.py. E, por exemplo, se eu quiser pegar o nome só aqui, por exemplo, eu vou passar o primeiro argumento. Vamos supor que eu quero que seja o primeiro argumento. Então, eu posso fazer Python, aula 4, Python 3, aula 4, Messias. Aqui ele já pega o argumento. Se eu não passar nada, ele dá um erro, né? Ele fala aqui que ele deu list index out of range. Ele tentou pegar o item 1 e não funcionou. Por quê? Porque aqui nesse caso o item 1 não existia, né? Quando eu não passei nada, só existia um item. Então, o que eu posso fazer aqui? Tem uma forma de eu verificar, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui em cima, aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer da seguinte forma: sys. Vou passar aqui, ó, argumentos. Vou passar, vai ser sys igual a .argv. Então, aqui vão estar todos os meus argumentos, né? Se eu printar aqui argumentos, da mesma forma, tá aqui todos os meus argumentos. Acho que eu digitei errado. Argumentos. Então, oxe, o que eu fiz errado de novo? Argumentos. Agora sim.
tá aqui todos os meus argumentos. Se eu não passar nada, ele vai me mostrar só um. Eu posso verificar, por exemplo, se eu estou passando mais de um argumento, né? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer o seguinte, ao invés de eu printar a lista, eu vou usar essa função aqui, ó, len. O que é a função len? A função len, como o próprio nome já diz, ela conta, né? Ela vai passar o tamanho, len, ela vai passar o tamanho. Como a gente está falando de listas, ela vai falar para a gente quantos índices tem na lista. Se eu passar uma variável, por exemplo, variável 1, 2, 3, ele vai me falar quantos caracteres tem aqui, né? Então, por exemplo, se eu rodar, tem 12 caracteres. Mas se eu passo uma lista argumentos, ele vai me falar quantos índices tem dentro daquela lista. Então, por exemplo, se eu não passar nada, tem 1. Ó, se eu passar 1, agora tem 2. Por que tem 2? Porque aqui também é um argumento. Aí aqui agora eu consigo trabalhar, por exemplo, se eu fazer aqui, ó, por exemplo, if argumentos. Se argumento for igual a 1, eu posso dar um print aqui, ó, print digite o seu nome. E posso até falar, ou então eu posso até falar a forma de usagem do programa. Use Python 3. Posso usar vírgula. Posso falar argumentos igual a 0, ou seja, o índice do programa. Espaço de novo. Seu nome. E aqui embaixo, eu vou printar aqui, ó. Print nome, espaço, argumentos. Pegar o índice 1, né? Porque o índice 0 é aquele primeiro que é só o nome do programa. Só uma coisa que a gente, né, só uma coisa aqui que é o seguinte. Se eu rodar aqui, ele dá um erro. Por quê? Porque eu estou tentando usar o argumento aqui ainda assim. Então, aqui eu tenho que fazer o seguinte. Se ele entrar aqui dentro, eu tenho que finalizar essa conexão. Então, aqui agora... E aqui eu esqueci de colocar o len, né? Eu falei que ia contar, esqueci de colocar o len. Agora sim. Vê que eu achei estranho que ele não tem printado. Aqui, ó, só para caráter didático, se eu rodar, ele vai printar. Ele entrou dentro da função. Mas aí ele me retornou um erro. Por quê? Porque ele entrou dentro da função, só que aí ele tentou continuar executando o código. Eu não quero que ele execute o código. Eu posso colocar um exit aqui. Né? Eu vou mostrar duas formas, posso colocar um exit aqui. Pronto, agora se eu colocar, funciona. Ou então, eu posso usar o else. Lembrando que o else, ele só pode ser usado quando você passar um if. Claro, você pode usar ele depois de um if ou depois de um elif, certo? Aí você pode usar o else. Você nunca pode usar o else sozinho aqui, avulso. Aqui também vai funcionar a mesma coisa. Messias. Então, essa aula é só para isso mesmo.